Lucas, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, meus amados irmãos e irmãs. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Vamos ler todos os 4 comigo? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Oremos a Deus. Pai, pastor Camargo já intercedeu por nós, enquanto pediu perdão dos nossos pecados. Mas nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Pai, o que estamos aqui a fazer não é um mero exercício humano. Faz parte, sim, da nossa rotina dominical como teu povo. Mas nós estamos aqui para ouvir o Espírito Santo falar conosco na Escritura. E eu quero pedir que nenhuma iniquidade nossa faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Mas que, tendo sido purificados, lavados por água pura, lavados no sangue de Cristo, tal como pedimos perdão nessa manhã, que Tu nos abras os olhos do entendimento, ó Deus. Que Tu nos abras o coração. Que a Tua palavra nos anime a orar, a termos um relacionamento vivo e pessoal contigo, a dependermos totalmente de Deus em todos os momentos da nossa vida. Agora fala o nosso coração e nos abençoa, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. O sofrimento é o megafone de Deus, que Ele usa para atrair a nossa atenção e para que nos voltemos à sua presença. Essa frase é do famoso professor da Universidade de Cambridge, de Oxford, C.S. Lewis. Lewis diz que Deus nos sussurra no dia a dia, no meio dos contatos, da leitura da palavra, mas quando Ele quer chamar a nossa atenção, o megafone que Ele usa é o sofrimento, para que nós nos voltemos totalmente à sua presença. Todos nós, amados irmãos, somos chamados a termos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Um relacionamento de comunhão com Ele. Mas muitas vezes, no decorrer da nossa vida cristã, nós nos atiramos a tantos afazeres, nos dedicamos a tantas coisas, e nós deixamos de priorizar o nosso Deus. Então, é por isso que Ele nos visita com uma provação, com um momento de angústia, com um momento de dor, para que nós entendamos que nós não somos nada sem o Senhor. É como Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se nós, irmãos, queremos ser uma bênção dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na Igreja de Cristo e neste mundo, nós precisamos ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor durante todos os dias da nossa vida. E se você for me perguntar qual é o maior exemplo de oração em toda a história da igreja, sem sombra de dúvidas, o maior exemplo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse exemplo é tão impactante, amados irmãos, que nesse texto, olhando para a vida de Jesus, nós vamos aprender nesta manhã como aprender a orar. Talvez você me diga: pastor, eu tenho dificuldade de orar.
Muitas vezes eu vou orar, minha cabeça vagueia, pastor. Como eu posso aprender a orar? Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz: aprenda com os bons exemplos. Como aprender a orar? Aprenda com os bons exemplos. Assim diz a palavra do Senhor, versículo de número 1. Vamos ler todos comigo? Vamos lá? De uma feita, todos, 1, 2, 3, vamos lá? Está de manhã, mas nós estamos acordados, irmãos. Vamos lá, vamos ler. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus tinha uma vida de oração abundante. E é para deixar-nos perplexos, irmãos, porque Ele é o próprio Deus, feito homem sem deixar de ser Deus. Talvez na nossa perspectiva, alguém que não precisava ficar correndo para os cantos para orar, era Jesus, porque Ele já está em plena comunhão com o Pai o tempo todo. Mas mesmo assim, enquanto aqui esteve, a vida de oração do Senhor Jesus é plena e abundante. Muitas vezes você vê Jesus no frenesi do ministério, pregando, orando pelas pessoas, curando, e de repente, no meio daquela agitação, ele desaparece. As pessoas o procuram e ninguém o acha. É porque para ele é extremamente prioritário o momento de comunhão íntima com seu Pai. E aqui nós vemos um dos discípulos observando a vida abundante de oração que nosso Senhor tem e se aproxima dele: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então nós vemos dois exemplos maravilhosos de oração aqui: o próprio Senhor Jesus e o próprio João Batista, que também ensinou os seus discípulos a orar. E com isso o texto está nos ensinando que se nós queremos aprender a orar, nós temos que aprender com os bons exemplos. Todos nós pais deveríamos ser bons exemplos de oração para os nossos filhos. Eles deveriam nos ver buscando a face do Senhor. Nossos filhos deveriam ver-nos na presença do Senhor a cada instante. E nos momentos de dificuldade, de joelhos na presença dEle, na dependência do Senhor Jesus. Se nós queremos aprender a orar, nós temos que aprender com os bons exemplos. Mas se você quer aprender a orar, venha para a reunião de oração da igreja. Você vê vários irmãos e irmãs buscando a face do Senhor. Caminhe perto dos seus pastores, porque eles têm que ser para você também referencial de oração. Isso é tão importante, irmãos, que quando Deus cria o ofício dos diáconos, lá em Atos capítulo 6, Ele cria para que os pastores priorizem a oração e a pregação. Em Atos 6,4, os discípulos dizem, depois que levantado o ofício diaconal, o texto diz assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Um grande autor que eu gosto muito, o reverendo Eugene Peterson, ele diz que um dos principais deveres do pastor é orar pelo seu povo e ensinar o seu povo a orar. É por isso que inúmeras vezes você tem ouvido mensagens aqui sobre oração. É por isso que você tem sido constantemente desafiado a estar nas reuniões de oração. É por isso que você tem sido constantemente desafiado a criar o culto doméstico em sua casa. Porque sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja de Cristo não avança. Nós não temos, irmãos, o poder de converter ninguém. E é quando nós estamos de joelhos, humilhados na presença do Senhor, é que nós somos mais fortalecidos. Já disse o apóstolo, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque eu dependo do Senhor. Essa semana, com o nosso filho enfermo no hospital, foi uma bênção em muitos aspectos. E uma das maiores bênçãos, quando nós recebemos ali, muitos irmãos, durante muitos dias, é que quando os irmãos ali estavam, de repente, o quarto do hospital virava um salão de culto. E, de repente, nós tínhamos ali uma reunião de oração. Em uma das visitas, entrando uns irmãos, saindo outros, nós tivemos 3 orações seguidas.
E aí eu viro para minha esposa e para o meu filho e falo assim, vocês estão vendo? A igreja local é a esperança do mundo. A única esperança que esse mundo tem é a igreja de Cristo Jesus. Porque são em momentos como esse que o povo de Deus se une e se dobra na presença do Senhor em oração. Então o Senhor está desafiando você a andar com quem ora. Procure andar com gente que busca a Deus, que vai te ajudar a crescer espiritualmente, que vai investir na sua vida. E seja também você mesmo um referencial de espiritualidade. Porque para que seus filhos aprendam a orar, você tem que ser alguém de oração. Tem gente que acha que só basta trazer os meninos na igreja de domingo. Não, eu levei a vida inteira. Não. A vida cristã é vivida dentro de casa. A vida cristã é vivida no dia a dia. Nossos filhos têm que observar a nossa vida e ver que nós andamos com Jesus no dia a dia. Que nós adoramos e agradecemos ao Senhor nos dias das grandes bênçãos. Que nós invocamos a presença de Deus no nosso lar todos os dias. Que no dia da dor nós dobramos o joelho, choramos e clamamos e vemos Deus abrindo os céus e intervindo. Porque nós somos um povo que depende de Deus. Como aprender a orar? Em primeiro lugar, o texto nos diz, Dani, anotou o primeiro ponto? Aprenda com os bons exemplos. Então, agora, para você dizer que não pegou, o papai vai dizer o segundo. Como aprender a orar? Reconheça a Deus. Como aprender a orar? Reconheça a Deus. O versículo de número 2, o Senhor começa a ensinar e diz assim, o discípulo pediu para orar, como João ensinou aos seus discípulos, porque viu a vida de Jesus. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai. Pai. Quando orardes, dizei, Pai. Deus é Pai, irmão. Deus não é padrasto. Deus é Pai. E talvez você ouça essa palavra e ela traga alguns sentimentos complicados para você. Porque talvez você tenha um pai que te abandonou. Talvez você tenha um pai que te ignorava. Talvez você tenha um pai que era violento. Talvez você tenha um pai que era mentiroso. Talvez você tenha um pai que te envergonhava. Talvez você tenha um pai que traía sua mãe. Mas eu gostaria de dizer que ainda que você tenha tido um pai ruim, Deus é o Pai infinitamente bom. Deus, querido amigo e irmão, é o Pai que nos ama tanto, que deu o único filho dele para morrer na cruz para nos salvar. Deus é Pai que quer estar próximo. E a palavra de Deus diz, amados irmãos, que quando nós cremos em Cristo Jesus, uma das bênçãos que nós recebemos, além da justificação e da reconciliação, é a bênção da adoção. Nós somos adotados por Deus Pai. De maneira que o apóstolo Paulo, tanto em Romanos como em Gálatas, diz que nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. E a expressão Abba, no aramaico dos dias da Bíblia, e Ave no hebraico, significa meu pai, meu papai, meu papaizinho. Nós temos intimidade com esse Pai. Então, quando nós oramos, nós precisamos entender que nós nos dirigimos à maior autoridade do universo. Ao Deus infinito, ao Deus eterno, ao Deus imutável, ao Deus altíssimo, ao Deus onipotente, ao Deus onisciente, ao Deus onipresente, ao Deus incomparável, ao Deus autoexistente. Mas ainda que Deus seja tão excelso e glorioso, e seja a maior autoridade do universo, e por isso o reverenciamos, Ele deu Jesus na cruz por nós. Ele é o nosso Pai. Então, quando você ora, você entra na sala do trono com todo respeito. Você está falando com a maior autoridade do universo. Mas você pode falar, oh, meu Pai, o Senhor é o meu papai. O Senhor é o meu papaizinho. O Senhor me ama tanto que deu Jesus na cruz para nos salvar. Que bênção maravilhosa, irmãos. Quando nós entendemos essa verdade, até o momento de sofrimento na nossa vida fica mais fácil. Eu já contei para vocês que quando nós perdemos nosso primeiro bebê lá no Chile, Deus me consolou muito com o texto de 2 Coríntios 1, 3 e 4, que diz assim,
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com a qual nós fomos contemplados por Deus. Irmãos, depois de muitos dias de choro e sofrimento, o Espírito Santo acalmou meu coração com esse texto. Quando eu chego em Brasília, houve uma família querida que perdeu 3 bebês, um atrás do outro. E Deus usou esse texto para consolar o coração deles. Esse texto diz que Deus é Pai de misericórdia. Toda misericórdia vem dele. Deus de toda consolação. Se existe qualquer consolo, esse vem de Deus. Se um irmão está consolando você, é porque Deus está agindo através da vida desse irmão. E diz o texto que ele é o Pai de Jesus Cristo. Ele mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Diz o texto que ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Quando nós estamos atribulados, passamos por alguma angústia, Deus envia o seu Espírito e ele nos consola. E diz o texto que o objetivo de tudo isso é para que nós aprendamos a consolar os que estiverem também em qualquer angústia com o mesmo consolo que Deus nos deu. Aquele casal que nós consolamos que perdera 3 filhos. Quando a Daniele nasceu, havia um outro casal que estava esperando o bebê para nascer 1 semana depois da Daniele. Inclusive, ela foi aos Estados Unidos, queria fazer o enxoval da filha e da Daniele. Mas o Senhor não permitiu que aquela gravidez chegasse ao fim. E qual não foi a minha surpresa? Eu não pude estar com o casal, mas aquele casal que eu tinha consolado antes, chegou lá na casa do casal que estava sofrendo e abriu 2 Coríntios 1, 3 e 4. E eu falei, Deus, o consolo que o Senhor nos dera 12 anos antes lá no Chile, 12 anos antes, consolou um casal sofrido, e aquele consolo que a gente recebeu, 12 anos depois, estava sendo levado a outra família por meio de um casal que a gente tinha consolado. Só quem faz isso é um Deus que é Pai. Então, eu quero desafiar você a não ter medo. Não fica com medo. Deus te ama. Ele deu Jesus na cruz por você. Não fica desesperado. Não fica, meu Deus, o que será que vai acontecer? Deus disse por meio da boca de Paulo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Se Deus já deu Jesus por você, você acha que Deus vai deixar de cuidar de você? Ele é seu Pai. Quando Satanás vier soprar coisa na sua cabeça, falar assim, será que Deus te ama mesmo? Será que Deus está preocupado com você? Se Deus te amasse, Ele não estaria deixando você passar por essa crise de relacionamento. Se Deus te amasse, Ele não deixaria que você tivesse nessa quebradeira, nessa crise financeira. Se Deus te amasse, Ele não permitiria que você passasse por essa luta no trabalho, por essa luta no seu relacionamento. Se Deus te amasse, Ele nunca deixaria você ficar doente. A hora que Satanás vier falar essas besteiras no seu ouvido, você fala assim, sai daqui, capeta. Deus mandou Jesus morrer na cruz por mim. Eu sou infinitamente amado pelo meu Pai. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Toda glória seja dada ao Senhor. Como aprender a orar, então? Em primeiro lugar, aprenda com os bons exemplos. Amém, Sarinha? Aprenda com os bons exemplos. Em segundo lugar, diz o texto, reconheça a Deus. Mas, Daniele, como aprender a orar, Daniele? Não sabe, meu bem. Em terceiro lugar, o texto da palavra nos diz como aprender a orar. Esse é mais difícil de escrever, mas eu vou repetir, vai dar tempo. Priorize as prioridades de Deus. Como aprender a orar? Priorize as prioridades de Deus. Mais uma vez. Como aprender a orar? Priorize as prioridades de Deus. Vamos ler, irmãos? Ainda versículo 2. Eu vou começar. Então ele os ensinou, e vocês vão ler o resto, versículo 2 todo. Então ele os ensinou, vocês.
Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Muitas vezes, irmãos, nós vamos orar e falar assim: Deus, me dá saúde, abençoa meu pai, meu filho, minha mãe, minha tia, meu cachorro. Deus, abençoa minhas compras. Deus, abençoa minha viagem. Deus, abençoa, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Não é errado apresentarmos as nossas necessidades. Mas até quando nós oramos, nós precisamos aprender que nós não somos o centro do mundo. A oração não começa conosco. A oração começa com Deus. Começa com as prioridades de Deus. Se Deus é a pessoa mais importante do universo, a oração não pode começar comigo. A oração tem que começar com Deus. Eu tenho que aprender a priorizar as prioridades de Deus. E o Senhor Jesus, quando nos ensina a orar, depois de nos levar a reconhecer quem Deus é, Pai, Ele diz: santificado seja o teu nome. Santificado, amado amigo e irmão, significa separado. Separado para exaltação, separado para glorificação, separado para ser honrado e levantado sobre tudo e sobre todos. E por que a Bíblia diz santificado seja o seu nome? Porque nome na Bíblia tem algo a ver com identidade. É por isso que há um mandamento entre os 10 que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus significa o caráter de Deus. O nome de Deus é Yahvé, que significa eu sou o que sou. Ele é autoexistente, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele liberta o seu povo da escravidão. Esse nome não pode ser tomado em vão, porque o nome significa o caráter, a identidade, o valor de uma pessoa. É por isso que nomes do Antigo Testamento são dados por expectativas. Elias significa Yahvé é o meu Deus. Isaías significa Yahvé é a salvação. Josué, Yehoshua, que é traduzido para Yeshua no aramaico, Yesu, e Jesus do grego é o mesmo nome, significa Yahvé é o Deus que salva. Elias também significa Yahvé é o meu Deus. Daniel, Deus é o meu juiz. Davi significa amado. Salomão, Shlomo, significa pacífico. Abraão significa pai de uma grande multidão. Moisés, tirado das águas. Cada nome. Judá significa louvor, adoração. Cada nome tem um significado, porque os pais tinham expectativa de que o filho vivesse conforme aquele nome que estava recebendo. Então, o texto diz, quando diz santificado seja o teu nome, significa que nós devemos honrar o caráter de Deus. Nós devemos adorá-lo por quem Ele é. Então, santificado seja o teu nome é um resumo que você pode dizer: Senhor, eu quero te adorar porque o Senhor é o Deus de amor, porque o Senhor é o Deus de graça, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é o Deus Shalom, o Senhor é o Deus da paz, o Senhor é a nossa bandeira. Você pode repetir os nomes de Deus, você pode repetir os atributos de Deus, você glorifica a Deus. A prioridade da oração é glorificar a Deus, é adorá-lo por quem Ele é e louvá-lo pelos seus poderosos feitos. Jesus está nos ensinando a maneira correta de orar. Se nós queremos aprender a orar, nós começamos com Deus. Nós damos glória a Deus por quem Ele é. Nós santificamos o seu nome, nós o exaltamos. Mas ainda não continuamos conosco, porque existe outra prioridade de Deus. E a prioridade de Deus é que o reino dele se manifeste. Diz Jesus aqui: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino de Deus significa, irmão, que o domínio de Deus se estabeleça nesse mundo. E a maneira do domínio de Deus se estabelecer nesse mundo, sabe qual é, em primeiro lugar? É o reino de Deus se estabelecendo nos corações. É por isso que nós pregamos o Evangelho a cada criatura. Porque quando você prega o Evangelho e o pecador se converte, agora ele entra no reino de Deus. E ele está debaixo do domínio de Deus. Quando você ora, venha o teu reino, a primeira coisa que você está orando, sabe o que é? Deus, converte os pecadores perdidos, meu Deus. Venha o teu reino aqui na minha casa. Venha o teu reino em São Paulo. Venha o teu reino no Brasil. Venha o teu reino no mundo. Quando você ora, venha o teu reino, você está orando para que Jesus seja o rei de todos os corações.
Mas quando você ora, vem o teu reino, você está orando também para que todas as coisas se submetam à vontade de Deus. Para que Deus governe e coordene todas as coisas para a honra e para a glória do seu santo nome. Deus é o ser mais importante do universo, irmão. Ele é o Deus soberano e todas as coisas têm que estar submetidas à sua vontade. Ele é a prioridade. Se você quer aprender a orar, meu filho, priorize as prioridades de Deus, glorifique o nome dEle, adore-o pelo seu caráter, mas também diga: Senhor, manifesta o teu reino, faça a tua vontade em minha casa, faça a tua vontade em nossa igreja, faça a tua vontade nesta cidade. Deus converte os pecadores, Deus abençoa a obra missionária, Deus nos usa para a tua glória. Essas são as prioridades de Deus. É por isso que o salmista, quando começa o Salmo 115, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória a ti mesmo. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Nos céus está o nosso Deus, faz tudo como lhe agrada. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Eu quero lhe perguntar: você tem priorizado Deus nas suas orações? Ou você só fala assim: Senhor, abençoa meu cachorro, abençoa minha tia, abençoa minha avó, abençoa minha mãe. É só eu no centro. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se nós queremos aprender a orar, nós devemos colocar Deus no devido lugar. Comece a pensar em como Deus te ama, em como Deus é misericordioso, em como Deus é justo, em como Ele é gracioso com você, em como Ele é fiel no cumprimento da palavra dEle, e comece a sua oração adorando: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor agradeça também, o Senhor ter abençoado minha família, meus filhos. Glorifique a Deus. Deus, visita a nossa família com a tua graça, quebranta o nosso coração, abençoa a nossa igreja, usa o nosso pastor quando ele estiver pregando domingo, 8h30 da manhã, para tocar nosso coração. Deus, nesse domingo nós queremos ter um encontro contigo, que você comece a orar por aquilo que Deus quer. Certo? Se você quer aprender a orar, priorize as prioridades de Deus. Ore para que o nome de Jesus seja exaltado. Você já orou para que o reino de Deus se manifeste? Mas, pastor, como aprender a orar? Em último lugar, apresente suas necessidades. Apresente suas necessidades. Versículo de número 3 e 4. Eu vou ler o 3 da igreja 4. O pão nosso, cotidiano, dá-nos de dia em dia. Vocês o 4. Depois de aprender com bons exemplos, de reconhecer quem Deus é e de priorizar as prioridades de Deus, agora, na sua oração, você tem plena liberdade para apresentar as suas necessidades. E a sua primeira necessidade é de sustento. Se você não comer, você morre. É assim de simples, meu filho. O pão nosso, cotidiano, dá-nos de dia em dia. Veja bem que Jesus, quando nos ensina a orar, Ele nos ensina a pedir o pão nosso. Ele não ensina assim: o pão do Saulo, me dá o pão do Saulo. Não, é o pão meu, é o pão nosso. É aquele que é fruto do trabalho que Deus nos dá. Mas Ele também nos diz assim, não é assim: o churrasco nosso de cada dia nos dá. Não, o Senhor não promete o churrasco nosso. Ele promete o pão. É aquilo que vai suprir as nossas necessidades. Pode ser que até um dia você vá no rodízio, na churrascaria, mas Ele te ensina a orar não pelo churrasco nosso, Ele te ensina a orar pelo pão. É aquilo que você necessita. É nosso, é aquele que é fruto do nosso trabalho. Mas não pode ser um pão de ansiedade. É o pão da confiança. Ele diz assim: o pão nosso cotidiano. É o pão de hoje. Dá-nos de dia em dia. Você se lembra que no deserto, quando o povo está dependendo de Deus, Deus faz cair o maná todo dia. Todo dia. E Ele fala: não é para pegar maná para o outro dia, senão apodrece. Aqueles que não confiam em Deus e são ansiosos, pegam mais maná e no outro dia o maná está podre.
porque eles não confiam em Deus. Então, irmãos, nós não devíamos nos desesperar se nós ainda não temos uma fortuna no banco, se nós não temos toda a nossa aposentadoria garantida, porque Deus promete que vai nos sustentar todo dia. Todo dia. Então, se Deus te deu recursos para muitos anos, louvado seja Deus. Que você dê comodidade à sua família, que você seja generoso com a igreja e com a obra missionária, que você ajude os necessitados. Mas se você ainda não tem esse privilégio, irmão, confie que o pão de todo dia vai chegar. O pão nosso cotidiano de hoje. Dá-nos de dia em dia. Nós não queremos o pão de ninguém. Nós não queremos viver à custa de ninguém. É por isso que o crente não pode ser estelionatário, não pode ser safado, não pode ser mentiroso nos negócios, não pode mudar o peso da balança, porque você vai receber o pão que é seu. O pão é aquilo que você necessita. E o pão da confiança, Deus vai te dar todo dia. Se Ele deu Jesus na cruz por você, Ele não vai te deixar. Mas Ele vai cuidar de você todos os dias. Ore pelo seu sustento. Mas outra necessidade que você tem, além de sustento, é a necessidade de perdão. Você é pecador. Pecadores precisam de perdão. Olha o que diz o texto. Perdoa-nos os nossos pecados. Irmãos, nós não podemos nos achar bons. Nós sabemos quem nós somos. Muitas vezes você olha para a sua vida e começa a ver que você não está fazendo as coisas erradas, que aqueles que estão ao seu lado estão fazendo, e você começa a se achar muito bom, você começa a se achar justo, você estabelece um padrão de justiça própria e você se crê. Mas preste atenção, a vara de comparação não é o seu irmão. A vara de comparação é o Deus que é santo, santo, santo. E diante dele todos nós somos pecadores terríveis. E temos que nos arrepender dos nossos pecados. E é por isso que o texto nos diz, perdoa-nos os nossos pecados. E o argumento para que recebamos o perdão é, pois também perdoamos a todos aqueles que nos devem. Meu irmão, se alguém não perdoa o outro, pasme comigo aqui, presta atenção aqui, ó. Todo mundo ligado aqui. Se alguém não perdoa o outro, é porque de verdade não entendeu o Evangelho. Se alguém não perdoa o outro, por mais que esteja na igreja, é porque de verdade não entendeu o Evangelho. Por quê, pastor? Porque nenhuma ofensa que alguém venha cometer contra mim pode se comparar às ofensas que eu cometi contra Deus. Então, se Deus me perdoou de ofensas infinitas contra a sua santidade, eu posso perdoar a qualquer um que me tenha ofendido. Porque as ofensas que eu cometi contra Deus são muito maiores. Então, se eu não perdoo o meu irmão, significa que eu não entendi o tamanho do perdão que eu recebi. No fundo, eu acho que eu sou bom. E eu falo, não, eu nunca vou perdoar, porque ele me fez isso, me fez aquilo outro. Você fez muito pior. Você traiu a Deus, você ofendeu a Deus, você faz o que você quer, você se rebela contra o Senhor a cada instante, e Deus tem misericórdia de você. Agora, se você continuar nesse coração endurecido e não perdoar o seu irmão, o Senhor tampouco vai te perdoar. Se você não perdoa o seu irmão, você não entendeu o Evangelho. Que Deus nos perdoe de nossos horríveis, feios e tristes pecados. Amém, meus irmãos? Mas em nosso último ponto, a última necessidade que nós temos, conforme Jesus, é a necessidade de livramento. E não nos deixes cair em tentação. Não é pecado ser tentado, irmão. Todo mundo vai ser. O nosso Senhor Jesus foi tentado. O pecado é você cair em tentação. No texto paralelo a esse que lemos no início do culto, a palavra do Senhor diz, livra-nos do mal. A palavra usada para mal é maligno no grego. Literalmente, livra-nos do diabo, livra-nos do capeta. O Senhor Jesus está nos ensinando aqui em Lucas a orarmos para que não pequemos contra Deus, a orarmos por livramento espiritual. Irmãos, Deus é tão bondoso e promete prover para todas as nossas necessidades. Ele promete nos dar o sustento,
Ele promete nos dar o perdão. Ele promete nos dar o livramento. Então, que nós não sejamos ansiosos, porque Deus vai suprir as nossas necessidades. Que nós não sejamos soberbos, mas nos humilhemos. E também perdoemos nossos irmãos, porque nós cometemos faltas muito maiores contra Deus e Deus nos perdoou. E que nós peçamos ao Senhor que nos livre de cair em tentação, para não ofendermos a sua santidade. Eu quero concluir esse sermão contando para vocês a ilustração do Dr. James Houston, que é um teólogo anglicano inglês, que era professor de Oxford e veio para o Canadá e fundou o Regent College. E ele diz que, mesmo sendo um doutor em teologia, ele tinha tremenda dificuldade de orar. E muitas vezes ele orava, os pensamentos dele vagueavam, até que ele leu a frase de um dos pais da igreja, o pastor Clemente, da cidade de Alexandria. E Clemente dizia o seguinte: o que é orar? Orar é estar na presença de Deus. E Houston disse que isso foi revolucionário para ele. Porque a partir desse momento, ele deixou de ver a oração como algo meramente formal. Mas ele ia estar em comunhão com o Pai dele, que o amou e deu Cristo na cruz para salvá-lo. Pastor, o que aprendemos nessa manhã? Como aprender a orar? Aprenda com os bons exemplos. Reconheça a Deus. Priorize as prioridades de Deus. E depois, apresente as suas necessidades. Que Deus faça de nós homens e mulheres de oração. Amém, meus irmãos? Que Deus faça desta igreja uma igreja de oração. Porque nós acreditamos que quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Que Cristo seja glorificado e que nós sejamos homens e mulheres de oração. Porque quando oramos, revelamos a nossa fragilidade e dependemos do Deus que nos amou e deu o Filho dele para morrer na cruz para nos salvar. Que Deus faça de nós uma igreja de oração. Em nome de Jesus. Amém.